Na última sexta-feira, dia 28 de agosto, o mundo ficou chocado com o anúncio da morte do ator Chadwick Boseman, de 43 anos, vítima de um câncer coloretal. Mais do que um ator, ele foi um marco e uma figura muito importante na indústria cinematográfica norte-americana por trazer representatividade e protagonismo para toda uma geração de fãs de heróis. Hoje nós vamos falar sobre sua vida e o seu legado. Então, peguem suas bebidas, o bar está aberto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ok? Então vamos lá. Chadwick Errol Boseman nasceu no dia 29 de novembro de 1976 na cidade de Anderson, na Carolina do Sul, onde ele também foi criado. Filho de Caroline Leroy Boseman, ambos afro-americanos, a mãe dele era enfermeira e o pai trabalhava numa fábrica têxtil e também mantinha um negócio de estofados. Logo aqui na primeira infância a gente tem a primeira curiosidade de Chadwick, que ele foi criado como cristão. Ele foi batizado e ele fazia parte de um coro na igreja e também do grupo juvenil. Ele também afirmou mais tarde em algumas entrevistas que ele rezou para que ele fosse o Pantera Negra antes dele ser confirmado como o super-herói no universo cinematográfico da Marvel. Boseman se formou na T.L. Hanna High School em 1995. Já ali na época do colegial ele já mostrava o seu talento como roteirista. No primeiro ano ele escreveu uma peça chamada Crossroads e a encenou na escola depois que um colega de classe foi baleado e morto. Em 2000, Chadwick se formou em artes plásticas pela Universidade de Harvard, de Washington DC, e entre os seus professores ele conheceu Phylicia Rashad, que foi a sua mentora. Assim que ele terminou a universidade, ele foi aceito no programa de verão da British American Drama Academy, que era em Londres, e ele não tinha recursos para poder manter os estudos lá. Então a Phylicia ajudou na arrecadação de recursos para manter os estudos do Chadwick na academia. O que o Boseman queria mesmo era escrever e dirigir. Então, inicialmente, ele começou seus estudos de atuação como uma forma de aprender a se relacionar e lidar com os atores. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele se mudou para o Brooklyn e se formou na Academia Digital de Cinema de Nova York. Ali ele também iniciou a sua carreira como instrutor de drama no Centro Scumber de Pesquisa em Cultura Negra, no Harlem. Já em 2002, ele ganhou um importante prêmio de teatro norte-americano pela peça Urban Transitions Loose Blossoms. Mas foi em 2003 que ele conseguiu o seu primeiro papel para televisão em um episódio de Third Watch. Os seus trabalhos iniciais também incluíram outros papéis nas séries Law & Order, CSI New York e ER. Ainda atuando na televisão, ele não parou de escrever peças e foi em 2006 com o seu roteiro para Deep Azure, realizado pela Congo Square Theatre Company em Chicago, que ele foi indicado para o prêmio Joseph Jefferson para novos trabalhos. Em 2008, Chadwick decide se mudar para Los Angeles para investir na sua carreira de ator. E ele consegue um papel recorrente na série Lincoln Heights. E também é quando ele faz sua primeira aparição em um longa-metragem chamado The Express. Em 2010, ele consegue um outro papel em uma série chamada Persons Unknown. Foi em 2013 que Boseman conseguiu seu primeiro papel principal no filme For Two, em que ele interpreta o pioneiro do beisebol e estrela Jack Robinson. Na época, ele estava dirigindo uma peça off-Broadway no East Village e fez as audições para o papel. Ele também contou depois que ficou tentado em desistir da carreira de ator para poder se dedicar integralmente à função de diretor. Para vocês terem uma ideia, outros 25 atores foram considerados seriamente para o papel,
Mas o diretor do filme, o Brian Holland, bateu o pé, gostou tanto da bravura do Boseman que lançou o ator aí depois que ele fez 2 audições para o papel. Depois disso, Boseman começou a ganhar um pouco mais de notoriedade. Em 2014, ele atuou ao lado de Kevin Costner no filme Draft Day, onde ele joga uma perspectiva preliminar da NFL. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele atuou como o James Brown no filme Get Up. Em 2016, ele se personificou na figura de Thoth, que é um deus mitológico egípcio no filme Deuses do Egito. Foi também em 2016 que Chadwick entraria para o time de super-heróis do universo cinematográfico da Marvel como o Príncipe T'Challa, ou popularmente conhecido como Pantera Negra, fazendo a primeira aparição do personagem no filme Capitão América Guerra Civil. Na minha cultura, a morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Em 2017, Boseman também interpretou Thurgood Marshall, o advogado que se tornou o primeiro juiz negro da Suprema Corte Americana. Baseado em fatos reais, o filme se chama Marshall, Igualdade e Justiça. Em 2018, fãs de heróis de todo o mundo ganharam o maior símbolo de representatividade e protagonismo negro com o lançamento do filme Pantera Negra. Meu traje... Tecnologia antiga. Antiga? Funcional, mas antiga. As pessoas estão atirando em mim, peraí. Deixa eu colocar meu capacete. Entendi. O longa entrou para a lista das maiores bilheterias mundiais da história do cinema. Na época, o filme sobre o rei de Wakanda se tornou a maior aventura solo de um super-herói nos cinemas dos Estados Unidos, ultrapassando até mesmo o aclamado Batman, o Cavaleiro das Trevas. A partir dali, Boseman se tornou um símbolo. Capa da revista Times, o artigo não só deu destaque por ser a história de um super-herói negro, mas também questionou sobre a necessidade e a importância de aumentar a representatividade e dar espaços a artistas negros no mundo do entretenimento. A matéria ainda afirma que Pantera Negra carrega um peso que nem Thor nem Capitão América seriam capazes de levantar, a de servir a uma audiência negra que há muito não era representada. Já em uma entrevista para o site Guardian Gun, Chadwick disse que a força das protagonistas femininas adicionou uma nova camada à discussão sobre igualdade de gênero no mundo dos cinemas. Ainda em 2018, o rei de Wakanda retornou para Vingadores Guerra Infinita e no ano seguinte para Vingadores Ultimato. Em outubro de 2019, Chadwick se casou em segredo com a cantora Taylor Simone Ledward. Os dois já vinham se relacionando desde 2015. Em 2019, Boseman lança Crime Sem Saída, também estrelado por Sienna Miller. Além de protagonizar, o ator também produziu a trama do diretor Brian Kirk. Na sinopse, ele vive um detetive da polícia de Nova York que recebe uma complexa missão: encontrar e prender um assassino de policiais que está à solta. E o seu trabalho mais recente pode ser visto na Netflix. Um dos seus últimos filmes lançados ainda esse ano, em 2020, foi Destacamento Blonde, dirigido por Spike Lee. A história acompanha um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã que retornam ao país em busca dos restos mortais do seu comandante e de um tesouro que eles deixaram por lá. Infelizmente, sua carreira foi abreviada por conta de sua morte, causada por um câncer no cólon. De acordo com um comunicado liberado em sua conta oficial nas redes sociais, a família informou que ele lutava contra um câncer desde 2016 e desse ano para cá
a doença avançou e atingiu o estágio 4. Ainda assim, Chadwick Boseman atuou em diversos trabalhos. Alguns deles não têm nem previsão para estreia, como é o caso de My Hainer's Black Bottom, filmados entre inúmeras cirurgias e sessões de quimioterapia secretas. Chadwick sempre será o nosso Rei T'Challa. Wakanda Forever. Boseman Forever.